falar de um cara, de um personagem. A gente entra na história de Isaac, não só no nascimento, nem naquele episódio do sacrifício, mas sobre, acho que a única coisa que prestava que Isaac fez, que foi casar com Rebeca e ter 2 filhos, gêmeos. Isaú que era tão peludo quanto um urso. E Jacó que era tão pelado quanto uma foca. Você aproveita que ele não tá aqui, né, mano? Eu vou achando que os olhos aí do Lucas sai de maldade. Tá gravado. Gênesis 24, abre aí. Dá pra gente conversar sobre muita coisa nesse texto que fala de Isaac encontrando Rebeca. Ela é um pouquinho longa a leitura, mas a gente vai fazer ela com calma e com explanação. Então preste atenção. E assim que eu terminar a explanação, a gente segue falando de qualquer coisa que vier à mente. Bom, eu lembro quando eu li A Pedra Filosofal, o primeiro livro da série Harry Potter. No meio da cerimônia, o Alvo Dumbledore, quem sabe quem é o Alvo Dumbledore, né? Ele levanta no meio do pessoal e tá todo mundo, aqueles centenas de alunos olhando para ele, ele fala assim: eu gostaria de falar algumas palavras. Todo mundo para prestar atenção nele. Ele vai e fala: rabanete, cogumelo, melado e chocolate. Obrigado, etc. Eu queria falar algumas palavras. Então a gente vai falar depois do que vier à mente, né? Bom, isso aí. Você gostaria de falar algumas palavras? Alguém gostaria de falar algumas palavras? Gênesis o quê? 24. Margarida. Pão. Às vezes alguém pergunta pra mim, engraçado, né? Não é raro eu estar dizendo que livro eu estou lendo, né? E uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: ah, mas você acha certo um pastor ficar lendo o livro do mundo? Nossa. Aí, sério. Aí eu olhei pra pessoa assim, eu pensei: o que eu respondo, cara? Será que eu... Isso aí, mano. Cogumelos. Eu fico pensando assim: será que eu aconselho ela ir no banheiro agora ou depois, né? Tipo, eu tenho pena de quem pensa assim, cara. É igual, assim, a gente gravou um vídeo no Tessalonicenses falando sobre música boa e música ruim. Tem alguém que assistiu? Tem 3, né? A gente faz, ninguém vê, né? Foi legal pra caramba. E aí, a gente tá falando que existe música boa e música ruim. Não é música de Deus e música do mundo. Tem muita música cantada dentro de igreja, na rádio gospel, que é a coisa mais horrível do mundo. A voz e a letra. Tem sabor de mel. Daí pra frente, eu vou viver uma virada, essas coiseiras tudo aí. A da roda gigante. A roda gigante, isso não faz o menor sentido. Esse vaso é bonito, mas Você é viu a todo mundo. aprovação e não me ajudou? Já viu essa música? Já vi. É música de vingança, né, cara? Tipo... Você vai estar na plateia, no palco. Tem umas músicas assim, né? Nossa, eu não ouço rádio gospel. Também não. Quando eu levanto de manhã, eu vou pro trabalho, eu vou por rádio, eu coloco na Educadora FM de Limeira, boa rádio, tem jornalismo e tal. Agora, rádio gospel eu não ouço, você desculpa assim, falar, porque não dá para digerir aquilo, né? Estranho. Mas eu ouço muito mais música cristã do que música fora do meio cristão, né? Eu ouço muito mais. Eu gosto. Mas não é raro eu estar trabalhando com fone de ouvido
E se você vier pegar o meu fone de ouvido para ouvir, você vai estar ouvindo lá a discografia do Djavan. Não é raro isso acontecer. Não é raro você estar me ouvindo. Linkin Park não é raro me ouvir, Linkin Park. Eu gosto. Eu gosto de Linkin Park. Não é raro eu estar ouvindo trilha sonora de filme. John Mayer. Eu tenho uma pasta com, sei lá, 300 trilhas sonoras de filme. Eu ponho e deixo rolando lá 3 horas. Eu gosto demais do trabalho do Hans Zimmer. Sabe quem é Hans Zimmer? Sei, não. É o cara que compôs. Ele faz muita trilha sonora demais. boa, cara. Obrigado. Ele fez a trilha sonora do Super-Homem, aquela antiga. É dele. Então ele trabalha com isso. Então não é raro você me ouvir ouvindo isso. Não é, John John Mayer eu escuto. Nossa, eu ouvi revi na o DVD sexta-feira. inteiro. Eu ouvi aquele DVD dele umas 3 vezes, É né? muito da hora aquele DVD, cara. MC nos... Por outro lado, né? Então nessa nossa opinião que a gente estava dando lá, é muito engraçado, porque o pessoal sabe que eu sou pastor e vem bater em cima, né? E aí eu lembro das palavras do Ed Renekiewicz, o pastor sobre a qual mensagem eu preguei no ano passado, né? Ele falou que uma vez um jovem chegou para ele e falou assim: eu só ouço música de cristão só, né? Aí ele olhou para esse jovem e falou assim: tenho pena de você. É verdade, você não se enriquece. Então por que eu li todos os livros do Percy Jackson? Por que eu li todos os livros do Eu Sou Número 4? Faltou um aí. Falta um. Né? Do Percy Jackson também falta um. Por quê? Porque eu gosto. E o cara do resgate, já viu? Ele estava numa rádio gospel assim, começou a falar umas coisas nada a ver. Aí numa estação, aí tinha uma música do YouTube que falou com ele mais do que o pastor. Ele falou, obrigado pelo voto. Então, você já viu no YouTube uma palestra que o Bonovox dá para pastores? Não. Então arregaça Nossa, não todo sei. mundo, velho. Vocês são um bando de hipócrita. Não é assim que fala, né? Foi muito legal. Então, assim, eu sou um admirador da arte, assim. Então, a gente vai ver esse tipo de compreensão desse texto agora, quando você perceber que, de repente, do nada, Isaac olha para Rebeca em cima do cabelo, quando ela está chegando, pega ela, leva para a tenda da mãe e, sem pedir em casamento, sem noivar, sem namorar, Farfunhar. diretão, na cara do gol. Aí você vai entender o porquê, a gente vai entender o porquê disso. Porque isso é umas coisas que a gente lê na Bíblia e a gente fala assim: mas e a corte? Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Calma, a gente tem que ser sábio. Bom, aí vocês vão entender o porquê. Então, capítulo 24. Não ganha. Era Abraão idoso pra caramba e avançado em todos os centenas de anos que ele podia ter. E o Senhor havia abençoado ele em tudo. Disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu. Põe sua mão debaixo da minha coxa. 24. Agora eu já estou no 3. É Gênesis, viu? Ao seu servo, isso? Oi? Seu servo. É o escravo dele. Era tudo. Olha lá. Para você jurar pelo Deus dos céus que você não vai escolher uma mulher para o meu filho, que era um crianção, não sabia nem escolher a esposa, uma mulher dentre as filhas do cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra, o Ur dos caldeus, e a minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se a mulher não quiser seguir-me,
Amém? Amém. Se a mulher não quiser seguir-me para cá, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão: não, guarda-te que não faças tornar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: darei essa terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse juramento. Somente não faça para lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou sobre esse negócio. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens do seu senhor, todos os bens que ele podia carregar com 10 camelos, partiu o rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam tirar água. Era a mulher que ia buscar água no poço. Então disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade com o seu senhor Abraão. Eis que estou de pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Eu não vou conseguir ler. Alguém pode ler, por favor? Essa seja quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça muito que fizeste, beneficência, meu Senhor. Beneficência. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixo o seu cântaro sobre a... E abaixo... Nossa, meu Deus, não estou chegando nada. E apressou-se, e abaixo do seu cântaro sobre sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tira-me também água para os teus camelos, até que acabe de beber. E apressou-se, vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para beber, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão a pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te, há também em casa de teu pai, para nos pousarmos, lugar para nos pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, disse meu Senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte,
E aconteceu que quando ele viu o pendente e as cocheiras sobre as mãos de sua irmã, e quando viu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão. Veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito seja do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e um lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos e deram para, e o passo aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ela disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho a meu Senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas do cananeus, em cuja terra dá outro negócio aí. Estou chegando lá. Alguém continua então da auditória. Mas irá a família de meu pai ao meu próprio clã buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor, a quem tenho servido, enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Só um minutinho, Débora. Vai para o versículo 47, porque até o 47 ele vai repetir tudo o que aconteceu. Então ele vai ser exatamente igual. Então só vai para o 47. 47. Depois eu perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhes disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se depois de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e
e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe. Sara fez dela sua mulher, irmã. Rebeca, tenda de sua mãe Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Nossa, parece morrer. Vamos lá, vamos só entender algumas questões aí culturais. Foi consolado. Do nada, tá lá você tirando água pro Camila de um cara. E aí você fala pra esse cara: eu sou filha do Milca, Negev, Naor, não sei o que. Ele ajoelha e fala: Senhor, eu não tenho obrigado, Senhor. Você leva esse cara pra sua casa, ele tá lá conversando com seu irmão fala um negócio pra ele, ele Sapatinho de fogo. é o que aconteceu com esse cara. Esse é o costume árabe, né? Do nada, você não percebe que do nada os caras são intensos assim, né? Aí, rapaz, costume da época, tá? Então, só pra entender, tudo isso é costume da época. O pai chegar, o filho não ia chavecar a menina, o pai mandava o servo lá, busca uma mulher assim pro meu filho. Tem que mandar minha mãe fazer isso. Então, você precisa ser uma mulher assim pro filho de alguém. Nossa. O costume é esse. Alguém busca a mulher, ninguém busca o marido. Galera, a moral mudou. Mas com as desenhos da Ruth, não vai achar nunca. Ruth, você fica tranquila, Ruth, o que é ser trabalhado? Tá bem escondido. Eu não achei ainda, Tá muito escondido. Ele não nasceu ainda. Não se desespere, nem se apurrinhe. Bom, outro costume da época, então, era alguém ir buscar a sua filha. Alguém chegava na casa de Ivania para pegar a Bia para casar com um cara que ela nem nunca tinha visto. E ela fala: eu quero ir. E ela falou: eu quero ir. Mas por que ela falou que queria ir? Você consegue perceber? Ela era velha e era Ela virgem. já era velha, né? Por quê? Porque ela já era mais velha, sem avançada de idade e era virgem. Rebeca, avançada de idade? Não avançada de idade, mas já era adulta. Não era adulta? Não, Rebeca era uma moça. Quando ele deu pulseira pra ela, falou assim: eu vou porque eu sei que lá eu vou ter joias, um monte de Se chega um cara do nada na sua casa, dá uma joia pra você, não vai. É, mesma coisa, chegava e falava: vamos lá, tem picanha na pedra. Bom, vamos lá. Brasil inteiro vai ver. Querido, você. Putz, o seu ainda tá na África. O meu ainda não nasceu. Vamos lá. Então vamos lá. Então é o seguinte, não foi só por causa disso. Não, eu acho que a questão mudou da história que ele Quando se revelou a parentela, ele disse assim: meu senhor é o Abraão. Abraão é irmão de Naor. Então Abraão era tio-avô de Rebeca, sendo então que o seu Isaque era um primo de Rebeca, né? Então essa era uma confiança a ser dada a Isaque, né? O fato de que Abraão partiu e agora ele tinha servos, ele tinha servas, ele tinha bois, ele tinha ovelhas, ele tinha uma terra, ele tinha uma promessa de um Deus que lhe prometera descendência, e de repente a família percebeu que Rebeca poderia fazer parte então de uma história milenária, como assim foi. Então, além de ser o acordo comum da época, observou-se, e isso foi feito com uma certa margem de segurança. Não é simplesmente eu chego na casa de alguém, vou buscar uma mulher para o João, ninguém me conhece, ninguém conhece o João, eu falo assim: tá louco? Não é assim. Existia uma segurança, né? Existia um dote a ser pago também, e era o costume da época, né?
Vamos lá, outro costume da época era assim, a serva, e outra coisa, a Rebeca não foi sozinha. Ela Levou a ama dela, uma dama de companhia, uma serva que cuidava dela. Imagina, chega lá Isaac e troca. Né? Assim, pensa assim, Abraão pediu pro servo pôr a mão na coxa. Eu já penso no resto do... Isso vai escolher uma bastante inteira. Se você pensa, minha filha. Esse era um costume da época para juramento, né? Pôs a mão, não para fazer carinho. Imagina o pastor, vem na igreja, irmão, põe a mão na minha coxa. Eu conheço um que faz programa de televisão e fala, põe a mão na minha mão. Ergue a sua mão ou se você achar melhor, põe a mão sobre a Sua mãe entra no quarto, você tá aqui na TV. Tem um cara na TV fazendo assim, você com a mão. Você com a mão esfregando. A mãe vai pensar o quê? Bom, isso aí. E aí, essa viagem de volta leva alguns dias, e quando volta, a Rebeca vê um rapaz, lá por volta de seus 40 anos. Era um Era um rapaz rapaz, da época, era um rapaz, era Viu, um Luiz? Você tá jovem. jovem. Não, naquela época você era jovem ainda. Eu sou jovem ainda. Com certeza. A mãe Naquela época. Você naquela época você era Naquela criança. época você é jovem. Naquela Mas a moral mudou. Alguém troca de lugar com a Ruth, por favor? Eu troco aqui. Então, ela vê um rapaz, ela acha um rapaz bonito. E engraçado que uma das qualidades da Rebeca é ela ser moça, ela ser jovem, é ser bonita e ser virgem. Tá? Aí você fala assim, mas pra que se o cara viu ela, pegou ela, levou pra tenda da mãe e traçou a menina? Né? Por quê? Porque esse era o costume da época. Quando ela aceita vir, ela se casa com ele. Ela já se casa. automaticamente. Já. Quando ela aceita vir, ela já se casa. Então quando ela vai transar com o Isaac na tenda da mãe dele, ela não está de aventureira, ela já é casada. Então, mas é estranho, né? Ele fala assim, nossa, hoje em dia tem que ir, né? Mas não tá escrito aqui que sem. Ou eu mosquei. Tá escrito sem casar, não tava? Não. Moscou. Acho que eu viajei. Ou eu tava pensando isso. Então vamos lá. O casamento, vamos falar de casamento. Eu queria falar de casamento, eu queria falar de sexo. Eu queria falar, essa é justa hoje aqui. Né? Eu queria falar de Vícios. Você tem problema com vícios? Não. Casamento, sexo e virgindade. E mão na coxa. Mão na coxa. Depende de quem, se você quiser pôr a mão na minha coxa, pode. Mas se você pôr a mão na coxa da Dani, eu vou te dar uma voadora em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou te dar uma porrada em nome de Jesus, Senhor. Bom, vamos lá. Casamento, o rito do casamento, o casamento ele acontece quando um homem deixa seu pai e sua mãe e vai se unir com a mulher que também deixou seu pai e sua mãe. E eles vão viver, eles vão se transformar em pai e mãe. Ou seja, eu deixo a casa do meu pai, ela deixa a casa do pai dela e nós vamos formar uma nova casa. Eu deixo o lar dos meus pais, ela deixa o lar dos pais dela e nós formamos uma nova casa. Ok? Vamos lá. O casamento no civil, ele existe há quanto tempo? Sei lá, uns 100 anos, 120 anos. É muito engraçado ver gente dizendo que não, a bênção de Deus está no casamento no civil. Cala a boca. Nada a ver, a bênção de Deus está com que você siga a sua tradição. Né? Qual é o casamento no civil que Isaac fez? Nenhum. Mas a tradição da época era essa. Então ele obedeceu a tradição da época e teve um casamento abençoado por Deus. Então, hoje nós estamos numa tradição que o casamento civil é o que sela o casamento. Não é nem o casamento na igreja. O casamento na igreja, gente, é uma festa bonita, é uma cerimônia. É para receber a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus você recebe se você é casado civil e está no quarto do seu marido e fala assim, abençoa o nosso casamento. Ele vai falar assim, sim.
Vai pro fight, entendeu? Faz. Então, assim, o que abençoa um casamento é você obedecer a Deus no contexto relevante onde você se encontra. O contexto relevante de Isaac era esse. Mandou o Senhor buscar. Se ela veio, já casei. É minha. Vou pegar, vou levar para o quarto sem cerimônia, perguntar qual é o seu nome. Com licença. É isso. Esposa, qual é o seu nome? Se apresente, por favor. Tá? Acho que a licença dele foi só nós. Não acha que o que abençoa o casamento é a mão do pastor, falando, ô Jesus, a minha mão abençoa o meu casamento. E olha lá. E olha lá. Não é a oração dos pais que abençoa o teu casamento. Aquela frase final. Não é. Não, é legal, é bonito, é legal, é cultural, é legal bater foto. Eu me casei na igreja, né? Muita gente que foi no meu casamento. E é uma experiência muito gostosa. A Ana tá com dúvida, ela vai casar. Não, seus pais não estão de acordo com o casamento. Peraí, deixa eu só terminar o contexto do casamento e a gente entra nisso. É uma experiência muito gostosa. O que valida o casamento não é o religioso, não é o civil, também não é o sexo. O que valida o casamento é eu abandonar meu pai e minha mãe, ela abandonar o pai dela e a mãe dela, e nós nos unirmos para a criação de uma nova casa, uma nova família, ok? Dentro do nosso contexto de relevância. No nosso contexto hoje, Brasil, é necessário que você tenha isso registrado em cartório, né, para casamento. E é Se eu necessário. amigar com alguém, Por isso é mora pecado? Peraí. Calma, gente. Deixa eu só falar uma coisa de cada vez. Não, deixa eu só terminar essa parte. E a outra parte, então, do religioso, você faz se você quiser. Né? É legal para foto. Né? E você não se arrepende de fazer. Eu não me arrependi de fazer. Você gastou uma nota veiaca, mas é super legal. Né? Vamos lá. Primeira questão sobre o casamento é se os pais da noiva, por exemplo, forem contra o casamento. A questão é, eles são contra por quê? Qual é o motivo que eles se impõem? Eu sou muito nova para casar. Então, mas tem que ver se eles têm razão ou não. Seu marido Sou muito nova para casar. Quantos anos tem? 23. Então manda seu pai e sua mãe se colocar no lugar deles e vai casar seu marido, cara. Eu sou muito nova para casar. Quantos anos você tem? 16. Então você tem que vir aqui, dá umas palmadas, senta a periquita no lugar. Pode falar. Depois eu corto isso. Não, eles são contra o meu casamento porque a gente não tem condição financeira. Então eles estão certos. Então vocês vão trabalhar, tenham condição financeira e se casam. Eles são contra o meu casamento porque ele está preso, é bandido. Então toma uma porrada na cara. O que seria uma condição financeira? Por exemplo, assim. Você A vai Luísa já casar, tá não tem preocupada. como. Se você pode pagar o seu aluguel, que Sustentar as contas. comer e pagar suas contas, então você pode casar. Então tá casada bem. Então é isso. Tá pensando. Né? Agora, o que é sem condição financeira? Não, a gente vai morar lá no quartinho no fundo da casa da minha mãe. Não, Assim, cara, a menos que, sei lá, pra tomar uma decisão dessa tem que ser muito cabeça dura e tá muito desesperado. É porque já fala, né? Abandonar pai e mãe, né? Por isso que não dá certo Abandonar coração, pai e mãe. Lógico. Tá. Por isso que não dá certo. Quando é então que a pessoa não está pronta para casar? Ela não está pronta para casar quando tudo ela corre para a mamãe. Você sabe que assim, quando eu decidi me casar com a Ana, é engraçado, o casamento ele não acontece no ato na igreja, nem no civil, nem no ato sexual. O casamento ele vai transformando a gente. Eu namorava a Nani 3 anos e meio, a gente resolveu ficar noivo. Naquele período do noivado, o meu coração já era casado com o coração da Nani. Tanto que assim, não havia nenhum plano que eu pudesse fazer quando ela não estava inserida. Outra coisa era assim, os meus pais sabiam da minha vida aquilo que precisava. Eu já dividia a minha vida com a minha futura esposa, porque para mim ela já era. Então o casamento ele vai surgindo na gente. Não é um fenômeno que depende de um dia para o outro você se vê casado. Não, aquilo é uma coisa que vai brotando em você, vai crescendo em você, e aquilo vai acontecendo de fato, de realidade. Então, quando a pessoa é muito dodói, papai e mamãe, ela não tá se vendo casada nunca. O que ela quer? Ela quer ter uma aventura com o namorado lindo, com a namorada linda que tem. Ou eles querem ter
quer ter um relacionamento sexual, ou quer de repente mudar de casa, mas imagina só, uma pessoa dessa casa, primeira crisinha ela vai correr para a mamãe, aí a mamãe fica contra o marido, aí dá problema, aí 3 anos depois o casamento acabou. Por quê? Porque era uma criança, pode ter 30 anos, mas é uma criança se casando. Então, nessa condição, a pessoa não pode casar. Se a pessoa é muito dodói, ela não pode casar, porque ela só vai dar problema para o outro. Então, você quer falar? Eu pensei assim, na questão que você falou de quando vocês ficaram noivos, vocês já planejavam. Então, assim, a gente vê, é legal, em filme, é romântico, o cara chega de surpresa e pede a mulher em casamento como se ela nunca esperasse. Quando você está num relacionamento, ou desde quando eu e o Gui a gente começou a namorar, a gente já planejava o nosso futuro. Então, é uma coisa que vai crescendo junto com o relacionamento, não aquela surpresa. Quer casar comigo? Ele quer casar comigo! Então, assim, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Não, isso você já vai planejando, né? Você já vai fazendo esse acompanhamento nesse crescimento do relacionamento, então vocês já se veem casados, vocês já planejam o noivado, vocês já planejam, então essa casa, vamos ver esses móveis, vocês já planejam isso, já faz parte da vida do casal nessa fase de relacionamento. É isso mesmo. Então vamos lá, então o casamento ele nasce na gente, né? Então, falando hoje de que você tem um relacionamento prévio ao casamento. No caso de Rebeca e Isaac, não, né? Se eu juntar, é pecado? Você perguntou isso? Sim. Né? Porque naquela época não tinha o cartório, eles juntavam os trapinhos. Então, mas aquilo é casamento. Então. Aquilo é casamento. Aquilo hoje não é casamento. Por que não? Porque é o seguinte, tá bom, eu vou juntar meus trapos com a Ruth. Por que você não casa? Essa é a pergunta. Por que não casar? Já está pagando aluguel, já está pagando... Se vai morar junto, se quer deixar pai e mãe, se quer se unir, se quer viver a vida inteira junto, por que não casa? Porque tem medo de separar. Porque vai que separa e tem que fazer papelada. Então, você Então, tá pronto. se você já está unindo, pensando na hora de separar, nem une, cara. Mas é pecado ou não? O quê? É pecado sim. Porque o pensamento não Porque é anti-casamento. O cara, lembra, gente, casamento, inicialmente, ele é o homem e a mulher se abandonar os seus lares para se unir e formar um novo lar. E aí, na relevância do tempo e cultura que a gente vive, hoje é feito o casamento, né? De forma civil, por exemplo. Cara, que custa 300 contos, você vai lá, assina o papel. Quer dizer, se fosse um negócio, não é absurdo? E se a pessoa simplesmente acha que ela vive melhor e é mais feliz sozinha e não quer casar? Simplesmente quer, sei lá, chega uma hora, eu acho que está na hora de eu sair das asinhas da minha mãe e morar sozinha, ter meu cantinho. Isso é errado? Não. Inclusive o João. Não querer casar? O João, se ele fizer 22 anos e não casar, eu vou mandar ele morar fora, filho. Você vai trabalhar, vai alugar um apartamento para aprender a ser homem. Para aprender a ser responsável. Vai morar sozinho. Morar sozinho, independente. Não, eu acho super correto. Quem pode se manter e quer fazer isso, e não, desde que não esteja fugindo de relações familiares. Ou seja, não aguento minha mãe, vou morar fora. Não, você conserta com ela, porque não adianta morar fora. Então o que você faz? Se você está em paz. O meu não foi problema, eu fui colocado para. Então, a culpa não é sua, né? Então, se você está no seu ambiente familiar, chegou o teu tempo de falar assim, chegou o meu tempo de eu cuidar da minha vida, dá licença pai, dá licença mãe, vou cuidar da minha vida. Ótimo. Dá licença, filho. Quem puder fazer, faça isso. Né? Então, por que é errado, então, o amaziar? O amaziar é errado porque a pessoa não se compromete com a outra. Eu estou contigo até que eu estou seguro. Se uma hora eu perceber que a coisa não anda bem, eu não tenho papel assinado com você, dá licença. Cada um é pro seu canto. Então esse pensamento é anti o casamento espiritual. Não tem bênção de Deus nisso. Por quê? Porque é igual o casamento no civil com contrato pré-matrimonial. Também acho que isso é uma bobagem. Me caso com a Júlia, eu tenho dinheiro, ela não tem. Eu me caso dizendo assim que o que eu tenho é meu, o que é dela é dela. E se a gente se separar, o que eu tenho é meu, o que é dela é dela. Você não está compartilhando.
Não, a gente não tá casado. Eu só tô com ela por causa do relacionamento sexual, porque eu gosto dela, porque eu quero ficar com ela um tempo. Mas eu quero me guardar as minhas posses. Quer dizer, isso também não é casamento. Também tem que lembrar que casamento é uma aliança com Deus, né? Então, União. casamento tem vários. Não tem o quê? Tipo, assim, que hoje no casamento, hoje em dia, não é que a gente fala, né? Tem muita gente que faz test drive de casamento, né? Ela faz um contratinho de 2 anos, depois larga e volta com outra pessoa. Tipo, o casamento não é assim, né? Eu vou lá, vou casar, depois eu vou separar, pegar outra mulher. Não gostei dessa daqui, vou lá escolher outra. Casamento é um só com Deus, não existe vários. Casamento é uma aliança. Pelo que eu penso é assim, casamento é você, sua esposa e Deus. Então Deus tipo, não vai fazer 50. Não, vamos lá, só uma coisa. Isso é um olhar, ponto de vista muito romântico para a coisa também. Casamento é você e sua esposa. Deus está sobre toda a relação humana. Então, meu casamento lá em casa é eu e a Nani, rapaz. Porque lá tem hora que a gente não ouve Deus. Eu quero ouvir ela, ela quer me ouvir, às vezes eu não quero nem ouvir ela. Entendeu? Vamos tirar o romantismo da coisa e vamos para as minhas mais Não, mas é o que eu estou falando, é casamento é um só, para entender assim, que casamento não é vários, é um só. Tá. Depende da circunstância. Isso, vamos lá. Isso também é um ponto de vista romântico, ok? Você vai para a Bíblia e vê quantos divórcios existem na Bíblia. E a lei de Moisés te dava o direito de você divorciar. A lei. E Jesus permite divórcio numa circunstância também. Então calma lá. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas tem coisa que não foi Deus que uniu. A Nani casa comigo. Aí eu me transformo num cara abusado, abusador e espancador. Ela deve ficar orando para eu me converter e mudar? Pé na bunda, rapaz, sai daqui. Que isso? Quem é que porque se engana uma vez é sentenciado pelo amor divino a viver o inferno o resto da vida só porque casou com um cara errado? Meu pai acha isso até hoje. Porque ele casou uma vez com a minha mãe, e aí houve a separação, ele acha que ele vive em pecado porque ele... burro, né? Porque, tipo, se ele acha que é pecado, por que ele vai casar de novo? Eu penso assim, se na cabeça dele está formado que o casamento é um só perante a Deus, na ideia dele é essa. Ele casou com a minha mãe, houve a separação, ele não tem direito de estar com mais nenhuma pessoa. Só que mesmo assim, não tendo esse direito, ele vai lá e casa de novo. Depende qual foi o motivo da separação. O que acontece é o seguinte, você pega no Novo Testamento, Jesus fala o seguinte, que um cônjuge pode abandonar o outro se tiver uma razão de adultério. É o caso. Entendeu? Então, se foi o caso de adultério, tem que ver quem adulterou. Se foi a esposa que adulterou, o homem está livre para casar de novo. Se foi o marido que adulterou, a mulher está livre para casar de novo. Agora, o adúltero vai ser adúltero sempre depois disso. Então... É que nem aquele negócio, tipo, você casa e depois de 2 dias a mulher ou o homem sofre acidente e morre. Você não vai mais poder casar porque, não, é só uma vez. Não, a viuvez não entra nisso. Viuvez não entra nisso, tá? O que acontece é o seguinte, quando Jesus trata de adultério, porque naquela época de Jesus, os judeus divorciavam por qualquer coisa. Não gostei do feijão que ela fez, eu divorcio ela do cargo do divórcio, devolvo ela para a família dela. Aí eu caso com a Júlia depois... Aí depois de um tempo ela me deu um fio que é vesgo, eu vou falar assim, ó, sai daqui, é verdade, era o que acontecia na época de Jesus. Aí perguntaram para Jesus, a gente pode divorciar por qualquer coisa? Foi essa a pergunta que fizeram para Jesus. Ele falou, não pode, viste o que foi dito. E ele fala, eu porém vos digo, que por causa da dureza dos vossos corações, você pode divorciar desde que haja um motivo de adultério. Agora, não foi assim desde o princípio, é melhor que vocês se perdoem e vivam juntos. Ok? Então vamos só entender, né? Então, mas tem situações que você pode. Né? César, e se a mulher e o homem não podem passar a roupa? A mulher compra 30 conto. Usa roupa amassada. Gasta 30 conto e mantém o seu casamento em paz. Discutindo isso já? Não. Então vamos lá. Vamos falar de casamento assim. Agora, um casamento em que um homem e uma mulher abandonaram pai e mãe e decidiram formar uma nova família, ele vai passar por altos e baixos. Vai passar. Você acha que não tem hora que eu e a Nana a gente se estranha? Tem hora que eu penso, rapaz. Tem hora que eu penso, mas onde é que eu fui amarrar meu jegue? Meu Deus do céu.
E tem hora que ela pensa, ai meu Deus, se eu estiver sozinha. Pensa assim. Agora nós tomamos uma decisão, todo casado pensa mesmo. Você acha que é lua de mel a vida inteira, amigo? E quando você namora, que você ficou chateado com o outro lá, você vai para sua casa e vai sozinho. Quando você casou, você tem que ouvir a pessoa dormindo do seu lado. Falar, filha da mãe, tá aqui. E a pior é a Nani, né? Tá roncando, filho. Ela ronca também. Nossa, o dono vai ser ela, vai. Desce pra cá, vai pro chão. Então, assim. Você começa a devagar assim, ó. Agora, quando o casal tomou essa decisão e o casamento foi surgindo no coração deles no tempo, eles assumem a decisão de lutar por ele com todas as suas forças. E se chegar num dia, eu sempre digo isso, que se chegar num tempo, no meu casamento, e que não der mais, porque sei lá, com a circunstância, ou de repente, a gente não conseguir mais viver junto, ou se de repente a Nani falecer e eu ficar vivo, e de modo eu sobrar sozinho, seja divorciado ou seja viúvo, eu não caso de novo. Mas nem ferrando, amigo. Vai passar por isso de novo. Não, você sabe por quê? Porque hoje eu divido a minha vida com a Nani até os pensamentos. A gente tem uma conta só, conta conjunta. Eu conheço todas as senhas dela, ela tem minha senha de Facebook, de tudo. A gente não esconde nada. A gente decide tudo que vai comprar junto, se vai no mercado hoje, se vai amanhã, que escola o João vai estudar. A gente tem um nível de cumplicidade, nós somos, eu sou para mim o meu melhor exemplo de homem casado. Não é que eu não tenho outros como exemplo, é porque o meu casamento eu conheço. Por quê? Porque nós somos casados em tudo, não há assunto que a gente se divorcie. Não há um assunto em mim que é divorciado da Nani. Não há um executar de plano meu que eu divorcio da opinião dela. Quando a gente resolve fazer, é porque os dois estão em pleno acordo. Então, assim, eu sou um homem casado, eu sou casado mesmo. E eu não consigo me ver reconstruindo esse relacionamento no mesmo nível com outra pessoa. Agora sim, as tentações das aventuras, elas surgem. Você acha que eu não tenho? Claro que tem, né? Tem. É muito engraçado. Samuel foi comigo uma vez para a Bienal do Livro em São Paulo e as oportunidades pipocam, não é, Samuel? As pipocam. É muito engraçado. Você está lá trabalhando, arrumando bancada, fazendo stand, vendendo livro. Chega lá a menina e fala assim, vamos no como é que chama lá? Não é isso não. Vamos sair daqui, vamos no Bar Brahma, a hora que a gente sair daqui. Aí você fala assim, pô, tô cansado trabalhando, e no lugar comer um petisquinho até que não faz mal, né? Não tem problema. Aí você pensa assim, fala assim, não, mano, isso aí é armadilha de Satanás. Verdade. Por exemplo, o que acontece nesse ambiente de trabalho, de feira, eu gosto muito de fazer feira de livro. Gosto mesmo, vai ter a Bienal em agosto, eu queria ir para lá e ficar uns 10 dias, porque eu gosto, né? Então, assim, a gente está lá trabalhando, não é raro falar, pô, vou tomar um café. Aí o Samuel fala, não, mas eu vou ficar aqui que eu estou terminando de fazer uma coisa. Aí chega uma menina de outra editora, fala, vamos tomar café, vamos. Uma menina de outra editora, a gente senta e vai tomar café. Isso não é raro, acontece o tempo todo. Colega de trabalho, não está trabalhando, né? Mas nesse meio tempo, uma tentação surgir, e cara, eu lembro de uma vez, eu era noivo da Nani e fui para a Bienal do livro. Tá gravando, hein? Cuidado que Eu vai sei. falar. E lá eu fui conversando com a menina que era de uma editora que ainda tem relações comerciais com a editora que eu trabalho, né? Vamos tomar café? Vamos tomar café? Vamos. E eu pegava um ônibus, que era um ônibus fretado, que ia até o Tietê, porque o hotel que eu ficava era do lado da rodoviária, do lado da entrada do metrô Tietê. Eu entrei no ônibus, ele entrou, sentei, conversando, era noivo da conversa vai, conversa vem, falei, beleza, vou descer aqui, eu também, eu falei, bom, tudo bem. Eu desci, eu achei que ela ia entrar no metrô, não, ela morava em São Paulo, eu achei que ela ia pegar o metrô, vai pra casa dela, não, eu fui indo pro hotel, ela foi junto, eu parei na porta do hotel, conversando, ela então e tal,
que você vai fazer agora? Queria uma xícara de café. Não, então. Falei assim, o que você vai fazer agora? Ela perguntou, o que você vai fazer agora? Eu olhei para ela e falei, querida, eu vou dormir. Aí ela riu e falei, então, eu vou dormir sozinho. Aí ela, não, sim, tá, tchau, beijão, tchau, aquele abraço. Entrei e falei, ô. Era no chão. Agora, isso aconteceu, foi a única vez que teve essa aproximação mais, né? Falei, ei, dá um tempo aí, cara, tem que tomar cuidado. Então, a gente toma cuidado, porque as tentações para as aventuras, elas surgem. Mas eu sei que a única mulher que pode ser minha esposa é a Nani, porque é com ela que eu divido tudo. Entende? Então, de repente, quando surge uma oportunidade, eu fico pensando assim, como é que eu posso abandonar essa segurança da minha alma por causa de uma brincadeirinha de uma noite? Ok, e se você se separar ou ficar viúvo? Depois, você já falou que não quer casar. Você encontra uma pessoa e você não quer casar. Você não vai ter mais relações sexuais. Você já foi um homem casado, já viveu tudo aquilo. Então, quando eu decido que eu não vou me casar, eu estou me propondo a ficar sozinho mesmo. Entendi. Ok? Então, assim, vou dizer, você vai fazer um voto de... Não vou fazer voto nenhum. Eu só não quero ter uma esposa. E se eu me apaixonar de novo? Pode acontecer. Eu estou dizendo que hoje eu não consigo me ver reconstruindo um casamento com outra pessoa, só isso, né? Mas, eu fico viúvo, de repente, sei lá, me apaixono, pode acontecer, mas eu não consigo imaginar eu reconstruindo todo aquele processo que eu reconstruí com a Nani. Então vamos lá, falando do casamento, falando do amaziar, o problema do amaziar é esse pensamento de não vou me prender no papel, porque depois tem que divorciar, então esse pensamento também é ruim. Vamos falar sobre sexo antes do casamento. Não é o caso da Rebeca e não é o caso do Isaac, parece, mas não é. E culturalmente, quando ela aceita, ela se casa no caminho. Mas vamos lá, qual que é o problema maior do sexo antes do casamento? Porque é a sua maior intimidade. Abandona isso, que isso só deixa a gente frustrado só. O sexo é uma bênção que Deus deu para ser convidado no casamento. Se você faz antes do casamento, quando chegar no casamento, que é o tempo certo para aproveitar, você não vai querer mais. Não. Quem vai? Assim, vamos supor. Não, mas mesmo que não tenha, tem um problema. Eu acho que sim, você vai trabalhar uma intimidade muito grande e vocês ainda são só compromissados. Vocês são compromissados como um casamento. E aqui pode atrapalhar na sua convivência com outras pessoas, que você acha que a pessoa é sua, só que na verdade no namoro a pessoa Às vezes sem sexo isso já acontece também. O que você diz? Da intimidade, acaba se tornando muito Indispensável. E às vezes, que nem o Isaac falou, tanto você vai com outras pessoas, na hora que você se casa, você vai querer exigir da pessoa que você casou as coisas que você fazia com a outra, sendo que ela é diferente, ela tem as coisas dela, o jeito dela. É a pérola que você dá, então. Vamos lá, deixa eu só. O pastor não tá gostando de nada. Olha a cara dele, ó. Deixa eu só falar para vocês. Bom, a minha história foi o seguinte: eu me casei com 21 anos, depois de ter namorado 4 anos e meio com a Nani. E nós nos casamos virgens. A gente não. Teve aqueles momentos em que a gente passou do ponto que devia, mas nunca chegamos ao nível sexual da coisa mesmo. Tudo bem. O que eu percebo depois de 9 anos de casado é que é o seguinte: o sexo, ele é para o prazer, ele é para a reprodução, ele é para a manutenção do casamento, ele funciona como um aliviador de pressões e tensões. Entendeu? Quando ele é encarado dessa forma, que ele é um tanto quanto generalista, você consegue perceber os benefícios da relação sexual. Quando não, quando a gente se apega ao sexo só pelo prazer, por exemplo, na igreja católica, agora está mudando, mas o sexo era só para a reprodução. Então, eles são terminantemente contra o uso de preservativo,
seja masculino, feminino, qualquer tipo de anticoncepcional. São completamente contra, porque sexo é para reprodução. Isso eles acharam na Bíblia em algum lugar. Mas é coisa da cabeça de um papa que não sabia. Transava com ninguém, né? Vamos lá. O que acontece é o seguinte: quando a gente namora, é tudo uma delícia. Nos primeiros 6 meses. Depois você começa a perceber que a pessoa não presta tanto. E a pessoa começa a perceber que você não presta muito também. Que você tem seus defeitos, que você fala coisa errada, que você se engana. Que você um dia, para contar uma vantagem, vai impressionar, você deve ter contado uma mentirinha, uma hora ela pegou. Né? Isso, né? Acontece. E tem hora que simplesmente o cara, ou ele é muito chato, ou ele é muito chato, né? E ele é teimoso, o cara, homem é teimoso, né? Então assim, acho que o pior defeito de um cara num namoro é ser teimoso, né? O da garota não é ser teimoso, é que de repente, uma semana por mês, ela resolve que ela virou o Frankenstein, ela é um monstro demoníaco do inferno. E o mais engraçado, o mais engraçado é que tem mulher que fala assim: não, eu não tenho TPM. Tem sim, sua louca maldita. Eu ouvi isso antes de ontem, cara. Não, todas elas são filhas do demônio. Quase mata Samuel, a gente contar de nós. Professor. Por que você tá brava comigo? Nada. Isso é o pior. Não, eu quero conversar. Mas o que você tem? Não quero conversar. Mas fala pra mim, eu não tenho nada. Você tá triste, não? Eu sei que você tá me traindo hoje. Você tá me traindo? Você me ama? Não. Eu não tenho essa parte da DP. Melhor é assim, ó, você não tem nada. Eu também não tenho. Você quer conversar? Aí não fala nada. Isso faz, então deixa você quer. Ah, você não me dá atenção. Não é assim. Você por exemplo, eu chego na Nani, às vezes eu começo a conversar, nessa época, eu chego na Nani e começo a conversar com ela, né? E, cara, eu não converso sobre televisão, eu converso sobre assuntos mais substanciais, né? Pelo amor de Deus. E às vezes eu começo a conversar com ela, ela fala: amor, eu tô com preguiça de pensar. Aí eu falo: tá bom. Aí eu chego aqui, começo a conversar com o Gui, com o Juninho, sobre esses assuntos. Aí depois ela chega e fala assim: comigo você não conversa. Todo mundo você conversa. Eu falo: pô. Todo mundo você tá Aí rindo, ela- você chega em casa com dor de cabeça. Aí ela pede pra conversar. Eu falo: tá bom, vamos conversar. Como eu sei que a Nani não gosta muito dos meus assuntos, né? Eu sei que a Nani não gosta muito dos meus assuntos, eu pergunto: sobre o que você quer conversar? Ela fala: não sei. Eu falo: então decide e fala. Bom, vamos Começar a lá. andar com pó de chocolate. Isso. Aí vamos lá. Então, a mulher tem esses problemas também, né? Só que assim, a hora que encher o saco, você fala assim: dá licença, eu vou pra minha casa. Aí você mora lá com ela. Dá licença que eu vou pra minha casa. Você vai pra sua casa, se no dia seguinte você ligar, ela resolver ser grossa no telefone, você fala: você quer saber? Vai ficar sozinha, hoje também não vou na sua casa. Graças a Deus. Graças a Deus, não tenho mesmo. Nossa, eu acho Aí. bem. Não enche o saco. Experimenta falar que não vai. Isso. Experimenta. Eu já nem atendo o Ele tá na telefone. casa dele, tá bom, você não funciona. Quando você não tem coragem de dizer que não vai e não peita a fera, ela vai fazer você de banana a vida inteira. Meu. Exatamente. Tá fazendo de banana? Vai no banana. Então vamos lá. O que acontece? Isso é normal, acontece em todo relacionamento. E quando você casa, gente, olha, não muda, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que no casamento, você tem. Quando você casa virgem, você já enfrenta tudo isso. Por exemplo, quando você casa virgem, essas coisas vão acontecer. O sexo começa no casamento,
daquela forma bem romântica, bem gostosa, porque é o sonho dos dois. E vocês começam a relação sexual, aquilo cresce até chegar no nível de você estar fazendo por prazer e tal. Porque quando você casa, parece começo de namoro, parece que zera tudo. Mas depois de uns 4, 5 meses, é igual o namoro. Aí você começa a perceber que o outro é um demôniozinho. Entendeu? Só que as descobertas da relação sexual que acontecem dentro do contexto do casamento, elas equilibram muito essa tensão. Percebe? Então, às vezes, o fato de você estar chateado com o outro, mais aquele foguinho da relação sexual está em você, você vai querer o outro do mesmo jeito, vocês vão se querer, vocês vão se deitar, vocês vão transar, aquilo alivia a tensão de vocês, o dia que começou mal termina muito bem. E isso acontece para a manutenção do casamento. Então, quando o sexo é descoberto dentro da relação do casamento, ele é uma garantia de sucesso nos momentos de tensão. Entendeu? Mas quando você começa a transar antes do casamento, quando você chega no casamento e se casa, e você não tem o recurso de ir embora para a casa da sua mãe, o sexo já não trabalha mais como alívio de tensão, ele é só pelo prazer. E quando você não está afim, você está chateado com o outro, você vai mandar o outro se ferrar. Em 1 ano, em 2 anos, o que para mim, em 5 anos, que é o processo de descoberta da ação sexual que pode se transformar num balizador, ele já não faz essa função mais. Então, ele que seria uma ferramenta para ajuste no momento de perigo, ele só se torna um agravante. Por quê? Porque depois de um tempo, se você está profundamente chateada com seu marido, né, e se ele vem querer mexer com você à noite, você vai virar as costas para ele e vai falar assim: brigou comigo até agora e agora quer agora porque você está com vontade, aí você vem. Entendeu? Então, assim, isso eu estou falando de forma sociológica. Eu nem estou falando de ambiente espiritual, eu nem estou falando de ambiente emocional, eu estou falando só de ambiente relacional. Então, esse é o papel do sexo no ambiente relacional. Ou seja, quando você descobre junto, mas e se eu descobrir junto no namoro? Quando você casar, zera, filho, de verdade, zera. E quando você precisar do sexo para ser aliviador de tensões, ele não vai funcionar assim. Não vai funcionar. Então, falando de forma sociológica, esse é o grande bem de alguém que se entrega ao sexo só depois do casamento, sem considerar espiritual, sem considerar laços emocionais, sem considerar nada disso, só esse ponto. E sem falar de pecado ou de falta de pecado, tá bom? Tá bom, César. Transei antes do casamento, o que eu faço? Casa. Não, isso é burrice. Burrice. Isso é não, transou, vai casar. Não, burrice. Sua avó falando. Burrice. Fica tranquilo. Vai devagar. Pensa bem. Com o tempo você vai arrumar outra pessoa. Guarda o seu coração, guarda a sua vida na outra pessoa. Porque guarda essa sua vida, guarda-se sexualmente falando. Deixa o casamento nascer em você, se for o caso, naquele processo saudável e natural. Deixa, o tempo cura isso, o tempo ameniza muito, cura isso sim. Vai com calma. Quando você se casar, você volta a redescobrir isso com a pessoa e esse efeito funciona. Tá? Então, assim, tá bom, se eu pequei ontem, não é porque eu pequei ontem que eu vou conseguir pecando. Gente, falar, a palavra pecado significa erro, tá bom? Tá, erro. Então, se eu errei ontem, não significa que eu devo continuar errando, porque afinal, já que já errei, né? Já que já mostrei a flor, então Já não é cagou, assim. senta na Então não é assim. Então não é assim. Velho. Agora é o seguinte: Você dá, né? se um casal jovem me procura, fala: César, a gente está se namorando, a gente se ama muito, mas a gente transou. O que a gente faz? Eu aconselho que vocês larguem por um tempo. Porque não vai conseguir ficar sem. Não vai. Porque se já deu o start, eu aconselho, então para. Cria outra intimidade, né? Para, deixa isso zerar em vocês voltam lá na frente. Se vocês se amam mesmo, vocês vão entender. Se
Se vocês se amam, se não é só apaixonite, se vocês se amam mesmo, vocês vão perceber que o outro precisa de um tempo longe de você. Mas você não acha que a probabilidade de mais pra frente acontecer de novo não é a mesma que agora? Vamos supor, Esse tempo é pra eles deu mudar a tempo, mentalidade. aconteceu, deu tempo. Se mais pra frente voltar, a intimidade, o desejo um do outro vai ser o mesmo que pode acontecer de Não, novo. não vai, Mas se eles não não terem vai ser o mesmo. amadurecido, Não vai ser o mesmo, porque a distância não vai esfriar o desejo, mas a distância vai diminuir caiu água, desculpa. Pode secar. De repente ela começa a cachorro, faz xixi. Vai saber o que ela tá pensando, né? Ela tava assim, ó. Gente, caiu água no meu pé. Você de casa. Bom, então assim, Putz, verdade, gravou. quando você pega um casal que namora e fez sexo, separa, cara. Verdade, separa, fica sozinho, tem amizade com todo mundo, com essa pessoa inclusive. Porque assim, ó, o que aumenta a intimidade, o que aumenta. Desculpa a expressão, mas não é nada que vocês nunca ouviram na escola, tá? O que aumenta a intimidade, o que aumenta o tesão, não é simplesmente fazer, mas é falar sobre isso. Então você está com a namorada, você está ligando com ela, no dia seguinte você vai ligar e fala assim: foi tão gostoso ontem, né, amor? Você está arrependida? Não, não tô. Ou então tô. Não. Vamos tentar de novo fazer. Falar sobre isso aumenta a vontade de fazer. Porque assim, quem começa a namorar antes do casamento de forma equilibrada, não é assim todo dia. Eles fazem um vez, depois de um tempo faz outro. Então, é esse conversar no meio que vai gerar Você essa sabe vontade. que rolou quando vem na igreja e de chora os fazer. dois, né? Oi? Vem na igreja Isso é maldade, sabe por quê? Porque eu lembro da Nani, a Nani chorando por causa do pai bêbado dela. A Nani chorava por causa do pai bêbado dela, né? Todo Chegava mundo as irmãs dela e falava assim: por que vocês acham isso? É sério. Tá? Vamos lá, então. Agora vamos lá. Vamos conversar sobre implicações espirituais? Vamos conversar sobre as implicações espirituais? Implicações espirituais do sexo antes do casamento é o seguinte: não é algo, sexo antes do casamento não é algo que você consegue fazer e a hora que você termina, se você precisar ir orar por alguém enfermo, você vai orar e vai com a consciência tranquila. Não. Você precisaria ser muito cínico para fazer um negócio desse. Sexo antes do casamento não é um negócio que você consegue terminar só assim: ai, graças a Deus, obrigado porque você me deu essa pessoa. Não consegue. Você precisaria ser muito cínico. Estou falando se você é de alguma forma equilibrado emocionalmente, psiquicamente, vamos falar assim. Então, não é algo que você consegue falar simplesmente: Deus, obrigado. Outra coisa é o seguinte: quando você sabe que existe uma cultura do certo e errado, e a cultura aponta para que o sexo seja feito dentro do casamento, e você está fora, por mais que você fale assim: não, eu fiz mesmo, quer saber? Estudando da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu fiz mesmo. Você vai fugir de relações de pessoas que pensam que o sexo é para dentro do casamento. Então, isso é um dos fatores principais que afugentam os jovens da igreja. Aqui a gente nem fala disso, a gente nem bate na tecla. E você percebe o modo que eu estou falando aqui ofenderia alguém nessa circunstância? Eu espero que não, porque eu estou tentando ser compreensivo a respeito dos fatos, né? Mas na maioria das igrejas não, é pecado e vai para o inferno, assim, né? Não é assim, e eu não penso que é assim. Falando do termo de pecado, qualquer coisa colocada diante de Deus, se você trilhar o caminho de arrependimento, você está perdoado para a eternidade. Ele não vai se lembrar e nem vai te castigar, e nem vai dizer: quando você casar, seu casamento vai ser uma merda. Não, esse Deus seria um diabo se fizesse isso. Não é Deus. Deus não faz isso, né? Espero que não. Mas assim, o que eu digo é assim: existe um princípio de culpa. Você sabe que eu conversei depois de muitos anos com uma amiga de infância, e era da igreja, ela me contando como foi as relações sexuais dela. E aquilo dava dor no meu coração. Eu chorei lendo as mensagens dela no computador, né, pelo MSN. Nossa.
E ela contando. Ah não, porque quando eu era mais crentinha, a culpa não me deixava ter prazer e tal. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu com a cabeça dessa menina? Bom, no final, eu encontrei com ela em São Paulo uma vez. Fui para um evento lá, para uma reunião. E eu lembro que eu joguei no Face, gente, ó, tô indo para São Paulo na reunião naquele shopping que fica lá na Vila Olímpia. Shopping Vila Olímpia. Ela foi lá para Fui lá no shopping Vila Olímpia e tal, porque o Igor, meu primo, trabalhava perto da Vila Olímpia. Falei para ele, ó, vai almoçar comigo, né, lá no shopping e tal. Aí ele falou, ah, não posso, não sei o que, tal. Aí eu tô no carro, tocou o sinalzinho de mensagem do Face, né? Fui ver, aí ela falou assim, ah, eu trabalho do lado da Vila Olímpia, vou almoçar com você. Eu falei, ah, venha, ótimo, né? Ela é filha de um amigo muito querido do meu pai, né? Eu falei, vem, a gente almoçou. Sabe quando você olha a pessoa e eu não, graças a Deus, eu não trato a pessoa pelo que ela fez. Nunca fui assim. Jamais fui assim. E quando o momento falei, vem, vamos se encontrar tal, jamais eu pensei na história que ela me contou. Mas eu olhei para ela e vi ela cinza. Cinza. A pessoa cinza, perdeu o brilho. Né? E não é porque ela transou no casamento. Não é por causa disso. Mas é porque ela às vezes Deus me permite ver nas pessoas. Não vou dizer que Deus me permite ver cor, né? Olha, você está azul, Você está rosa, mas mano. com muita facilidade, eu consigo chegar nas pessoas e falar assim, o que aconteceu, não está legal? A pessoa pode estar rindo dando cambalhota, mas Deus me permite ver isso. Então, com muita facilidade, eu chego nas pessoas e falo assim, o que foi? Não é nada, não, é assim, o que foi? Aí eu comento, tá tudo bem em casa? É um negócio meio profético, né? Assim. Eu olhei para ela e vi ela suja. Eu nem perguntei, a gente almoçou muito rápido. Não, na verdade a gente nem almoçou. Eu estava almoçando com o meu chefe. Eu saí do restaurante para falar com ela, 5 minutos, tal. Aí ela já tinha almoçado em outro lugar e eu voltei para almoçar com o meu chefe. Foi muito rápido. Aí eu vi ela cinza. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Né? Então, o problema é que a culpa, ela vem, e o grande mal na vida do cristão é a culpa, porque com culpa você não ora mais, com culpa você não lê a Bíblia mais, com culpa você não quer mais saber de igreja, porque tudo te confronta. Então, por exemplo, transei com a minha namorada, estou aqui na igreja, estou meio cinicão, né? Ô Senhor, te louvo, te adoro, o pregador vai pregar lá, então, queridos, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos nos consagrar, porque quem subirá no monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro no coração. Você já pensa, agora ferrou. Acabou. É verdade, a culpa vem em cima da gente. E é isso que derruba uma pessoa. O que derruba a pessoa, às vezes não é necessariamente o pecado que ela comete, mas é a culpa. E é na culpa que o diabo trabalha. Ele vem, senta na sua cabeça e fala, você é um bosta. E você acredita que você é um bosta, Deus não gosta de bosta, Deus nunca vai me querer. Se eu pedir perdão para Deus, eu sei, Ele sabe que daqui 2 semanas eu vou fazer de novo, porque eu sou um bosta, eu sou um merda, e sabe o que quer saber? Essa vida não é para mim, eu vou esquecer que Deus existe. Aí a pessoa, ela some, ela fala, eu nem quero pensar em Deus, porque eu sei que Ele está com um raio, olhando para mim, dizendo, bosta. Verdade, e isso não acontece só para quem faz sexo no casamento. Isso acontece para quem briga em casa. Isso acontece com quem rouba. Isso acontece com todo mundo que peca algo que sabe que existe alguma seriedade naquilo que fez. Quando chega diante de Deus, se percebe mais sujo do que realmente é. Então, assim, de modo espiritual, a culpa se torna o grande inimigo de quem faz sexo antes do casamento, né? Agora, existe uma sensação de culpa e existe o arrependimento. O que é arrependimento? Eu sei que está errado, o que eu fiz está errado. Está errado mesmo, não está certo. Então eu vou trilhar um caminho que vai contra o caminho que eu estou seguindo até agora. Então, quando eu digo que eu aconselho que o casal se separe, não é porque eu obrigo, não posso obrigar. Eu aconselho que vocês fiquem uns 6 meses distantes aí. Eu aconselho. Mas tem sem ir na casa deles? Sem namorar, nada. Não, se fala por telefone, é amigo. Eu peço para romper o relacionamento. Na decisão nunca é minha, a decisão é sempre de vocês. E eu vou explicar sempre por quê. Tem casal
que fala, não, nós vamos dar conta. Aí daqui 2 meses está tendo que chorar de novo. Então separa. Também chorar porque a minha tá grávida. Deixa renascer a coisa, deixa renascer a paixão, deixa a coisa esfriar, percebe se é isso mesmo. E outra coisa, o que acontece muito, que eu vejo é assim, eu vejo isso muito, não só no ambiente de igreja, porque é engraçado, eu sou pastor daqui, mas parece que eu pastoreio 500 igrejas, porque é gente de todo lado que eu já preguei, que eu já fui, vendo se aconselhar comigo, né? Não faz muito tempo que uma menina de uma grande igreja onde eu fui pregar, veio me procurar contando essa história, e que agora o namorado dela olhava para ela diferente. Entendeu? O cara foi, transou com ela e passou a ficar ciumento, porque afinal, se ela foi fácil para mim, ela pode ser fácil para o outro. Mas ele não entende que eu amo ele. Claro que não. É claro que ele não entende. Porque o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quem ama, espera. Eu lembro de eu e a Nani, quando a coisa esquentava, eu ficava assim, vou embora. Quem ama, espera. Agora, se o cara não espera, ele não te ama, não. Não. Você é bonitinha, você é ajeitadinha, você é gostosinha, ele quer te pegar. Então ele vai esperar o tempo e só você tá madura para ele te colher. Isso, cara, isso não é amor, velho. Isso não é amor, não. Né? Então, arrependimento vem. Agora, cara, por que a gente vai estragar o que pode ser perfeito, né? Por que a gente vai estragar o que pode ser fantástico? Então, falando sobre os sexos do casamento, as minhas opiniões são essas. Mas qual é o tamanho que você acha que é o do meu pecado? Então, é do mesmo tamanho dos meus. O problema não é o pecado, o problema é o que vai desenrolar daí para frente. Que se você... mas eu controlo. Não controla. Não controla. E quando chegar aquilo que é perfeito, você vai aproveitar aquilo numa potência muito inferior à realidade da importância do ato. Então, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. É igual, vou falar aqui abertamente, não tem ninguém que nunca ouviu isso no colégio. Por exemplo, então, da masturbação, né? Tem cara que ensina o seguinte, já que você não aguenta, então vai sozinho mesmo, né? Então, vai lá, vai sozinho. Rapaz, moça. É engraçado que, ainda que eu sei que moço também tem essa questão de masturbação, é tão estranho, né? Pra pensar, porque eu estou acostumado com um lado, não com o outro, né? Então, mas eu sei que mulher também tem essa luta e tal, né? Ainda que talvez o homem seja mais frequente. Vamos lá. Qual que é o problema da masturbação? Desejo. Não, desejo não é problema. Se você não tiver desejo, é porque você é um ET. A intenção. O que você pensa, você não vai pensar em pôneis. Uma cadeira. Eu realmente... Mano, você pensou que você falou Mano, pônei! Começa a cantar fome, Maldinho. Você tem sorte que você falou baixo e a câmera não pegou, mano. Não, gente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que se você vai imaginar uma garota ou uma mulher, você não vai imaginar um portão, um poste, uma porta, é isso, né? Um bônei. Né? Eu entendi o que quis dizer, legal, tudo bem, e vamos lá, qual que é o problema disso, de imaginar uma Fantasia que garota? você cria, né? Então, e qual que é o problema de você imaginar uma garota? Quando você casar, você vai querer que a sua esposa seja igual à sua imaginação. Por que esposa? Por que não esposo? Você está falando só de homem? Só? Não, porque... Esse é um unicórnio, não porra. Olha isso aqui, gente! Palavras da Ruth, abre aspas. Eu não vejo mulher fazendo isso, eu vejo homem fazendo. Eu não imagino. Você vê homem fazendo mulheres isso? fazendo isso. Quando a gente fala de masturbação, a gente imagina um homem. Não sei, deve ser preconceito, talvez. É preconceito. Então, mas eu não imagino mulheres Mas vivendo tem uma mulheres que situação. pensam.
Então, sim, mas eu não imagino essa situação. Tudo bem, né? É que colocar dessa forma pode trazer desconforto para uma garota que tem essa dificuldade. Então é melhor não colocar. Gente, desculpa. É melhor a gente tratar todo mundo por igual. Lembre que está Dizendo que todo mundo tem. eu- Até porque é o seguinte, né? Existe uma masturbação física, que é diretamente com a mão, mulher no caso clitorial, ou seio, alguma coisa assim. Mas existe aquilo que acontece de forma indireta, que é com movimento, que é abraçada com cobertor, que é abraçada com travesseiro. Existe aquilo que acontece de forma indireta, que é só no pensamento. Os cachorros. Né? Cachorro. Ah, que pega. Meu cachorro Então, vamos lá. Vamos lá. Essa turma tá meio animal hoje, né, mano? Qual Aquele que vamos lá, falou que ia problemas abrir da pra falar qualquer masturbação? palavra. O problema da masturbação 1 é que, assim, isso mancha a sua cabeça. Você não consegue, o rapaz não consegue olhar para uma menina sem beijar. Olha a perna, Por um lado, isso é normal. Porque uma coisa é você achar que um garoto, né, adolescente santo existe? Vocês são, né? Agora, o que é um adolescente santo? Aquele que nunca olha para a irmã e pensa, lá em casa, hein? Não, rapaz, isso acontece. Porque Deus colocou isso em você. Imagina só, se ninguém aqui tivesse desejo sexual, ninguém casava, mano. Ninguém ia namorar. Porque se namora em casa é porque tem desejos sexuais. Em algum nível, um relacionamento sexual, um beijo na boca é um relacionamento sexual num nível muito baixo. Né? Mas as coisas vão aumentando. Então, se alguém se casa porque tem desejos sexuais. O problema da masturbação é porque isso mancha sua cabeça. Ou seja, qualquer pessoa do sexo oposto que tem alguma coisa que lhe atrai se transforma num objeto de fantasia. E o problema da fantasia é que quando você vai para as realidades, você percebe que as realidades não são tão acrobáticas quanto a sua fantasia. Acrobáticas. É verdade. Porque o que acontece muito com o rapaz é ver filme pornô, né? E o que fazem em filme pornô, uma mulher normal não consegue fazer nunca, rapaz. Porque aquilo é um negócio acrobático mesmo. É verdade. Eu tô pensando numa mulher dando uns mortal, mano. Mas acontece, né? Tá, baixinho. Não sei, imaginei um circo, sabe? Eu também, mano, imaginei um circo. Isso. Aí, quando você desenvolve a sua sexualidade com base nessas implicações, quando você desenvolve a sua sexualidade com base nessas implicações, quando você vai para um relacionamento normal, aí você percebe que as coisas não andam, mas você está animado, porque seu esposinho, sua mulherzinha lá, você está animado. Mas com o tempo, você percebe que aquilo que se tornou um vício mental volta em você, né? Então esse é um grande problema. Quando casar, quando casar tem sexo. Não, quando casar, continua do mesmo jeito. Então quem tem lutas com isso na adolescência, vai ter lutas com isso depois de casado. Não muda. Não muda. Até, a bem da verdade, vamos dizer assim. É muito comum garotos, então, que se masturbam, por exemplo, até duas ou três vezes por dia. Por dia. E isso não é incomum. Numa roda de moleque, você jogar a pergunta, a maioria vai dizer... Não, só de domingo. Não, quando a molecada que tem problema com isso é nesse nível aí e tal. Eu conheci um cara que ele veio conversar comigo porque ele chegava a se masturbar 7 vezes por dia. Nossa. É o nível da perfeição. Não, é sério. Eu olhei pra ele e falei, mano, você não deve fazer nada o dia inteiro, porque não tem energia pra trabalhar, não tem energia pra fazer mais nada, cara. Porque é louco, é terrível, né? Aí um cara desse se casa e vai pro casamento e a esposa dele resolve que ela quer transar a cada 10 dias só. Nossa! O que vai acontecer com esse maridinho? Ele vai se masturbar escondido dela. Eu tava conversando com uma pastora Isso é fato. Eu tava conversando com uma pastora sobre isso. Porque ainda tem, né,
algumas moças evangélicas casadas que pensam que tudo que faz no casamento tem que ser aquele certinho, tipo assim, eu não posso colocar uma lingerie porque é pecado. Eu não posso fazer certa coisa com meu marido que é pecado. Só que se você não fizer com seu marido vai pensar em fazer com outra. Eu penso assim. E essa pastora também tem a mesma pensamento que eu. Então... Ela tá falando da Nani. Quem conhece a Nani sabe que você... Nós mulheres pensamos nessa... Então, mas é assim, não é? Tipo, dessa forma. É assim, ó. Porque você tá falando da mulher que Sexualmente no casamento é o seguinte, às vezes você faz, não é porque você está morrendo de vontade, você faz só porque você sabe que o outro precisa. Entendeu? Principalmente o homem. Mas vai ter hora, cara, que você vai casar, você vai perceber daqui a um tempo, depois que você casar um tempo, você vai perceber que tem dia que você não tá muito afim. E você chega na sua casa, a mulher tá voando. Aí você chega na sua casa, a mulher foi, tomou banho, tá perfumadinho. Você pensa assim, essa mulher tá com coisa. Aí você fala, mas eu tô chateado, rapaz, briguei com o meu chefe. Aí ela vem, aí você fala, quer saber? Vamos contar a raiva. Vamos pro gol. né? Ou Vamos não, pro gol. cada um vira com um canto e dorme. Pastor, Olha. quebrando tudo que você tá falando. Não, ela tá falando dela, ela tá falando dela. Não, quando você é no gol, não, tipo... Aquela piada, né, do Tati? Oi? Chegou na gravidez que também... Segundo os médicos, pode ir até o 9º mês. Então deixa alguém com experiência falar. Com licença que eu parei Gente, não tem nada a ver os médicos. É assim, mano, nos 3 primeiros meses de gravidez é mais difícil. Por quê? Porque por causa de um reequilíbrio hormonal, a mulher fica muito ressecada. Entendeu? Não intestinalmente, mas perde toda a lubricação vaginal comum. Entende? Não, todo mundo já estava entendendo que era lubricação. Não intestinalmente. Não, porque mulher ressecada não vai no banheiro. Não vai no banheiro, não caga, irrita os rins, libera adrenalina no sangue, ela fica nervosa. Mulher ressecada é nervosa. Por isso que a gente fala, tá nervoso? Vai cagar. Entendeu? É verdade. Porque você está enfesado. Os dois assuntos têm ligação. O que acontece? Depois do 3º mês, a lubrificação da mulher retorna à naturalidade e ela passa a ter mais desejo sexual. Então é legal que o casal faça tantas relações sexuais possíveis, desde que não sejam acrobáticas, né? Porque a mulher vai com o barrigão, né? Relações sexuais possíveis até o bebê nascer. Porque tá coroando. Né? Eu e a Nani tivemos dificuldade só na última semana. Até então foi super normal. Não cutuca a criança, não chega lá, tá bom? É longe, não passa Vai nem fazer perto. engravidar de novo. Não engravida de novo, pode ficar tranquila, viu, Fran? Ó, cara, Nasce 50. nasce 8. Nasci um hoje, amanhã nasce outro, depois outro. E por que é que faz bem? Faz bem porque se a esposa gosta de relações sexuais, faz bem porque ela se sente bem, libera endorfina, libera aquele... deixa ela calminha, deixa ela tranquila. O bebê recebe tudo via hormonal por causa do cordão umbilical. Essa é a sensação da mãe, ele se sente bem, se sente tranquilo. O desenvolvimento é comum. Ela já pensou bobagem. Ela já pensou merda já. Ela não está entendendo. Tá bom? Então, assim, vamos só pôr em pontos gerais, assim. A coisa certa, a coisa boa, a coisa legal, na hora errada, ela se torna a coisa errada, a coisa ruim, a coisa má. Então, a coisa certa na hora certa, quando é a hora certa? É a hora que você está completamente preparado, a outra pessoa está completamente preparada e vocês estão num momento de relevância completamente preparado. Que falando disso, é o casamento, entende? Então, assim, se isso não aconteceu, se guarda para o casamento. Se isso já aconteceu, se guarda para o teu casamento agora. Fica tranquilo, vai com calma, né? Se eu tenho um baita de um problema com masturbação, seja homem, seja mulher, procure em Deus a forma de você lidar com isso. Agora, desejo sexual você não resolve lendo Bíblia, meu irmão.
Esse negócio de falar assim, não, eu estou com um baita desejo sexual, quer saber, vou orar. Você está lá orando, oh, Senhor, eu estou com esse desejo sexual, Senhor, prepara aquela irmãzinha, Senhor. Não! Aí você vai ler a Bíblia, você vai lá assim, lá, Isaac pegou a Rebeca, você fala, oh meu Deus do céu, vira pra frente, tem uma irmã com os peitos, oh Jesus, sai daqui. Vai ler Cantares, tá com desejo, né? Jesus tem um unicórnio. Desejo sexual você resolve sexualmente. Agora, como é que a gente resolve sexualmente em santidade? Tem como? Tem como. Dormindo bastante. Dormindo bastante. Quando o rapaz dorme, tem um fenômeno que é conhecido como poluição noturna. O cara tá dormindo, de repente, sai. É verdade. Sai. O rapaz que não sabe do que eu estou falando é porque ele já faz ordenação natural, né? E se ordenha. Então vamos lá. Agora é engraçado que quando acontece a poluição noturna é porque o rapaz teve um sonho erótico. Agora, esse é o mecanismo que Deus deu. Ah, mas Deus me deu um sonho erótico? Graças a Ele. Tô lá pensando, pônei, ainda bem, né? Qual que é o papel então do rapaz na igreja e da moça na igreja para guardar a santidade do outro? Qual que é o papel? Em primeiro lugar, santidade é o tempo que você gasta com Deus, não tem a ver com seus pecados, né? Qual que é o papel? É o seguinte: usa roupa, meninas, usa roupa que vocês ficam bonitas, mas só não usa vácuo. Né? Põe aquela calça, porque isso chama a atenção de todo mundo, solteiro, casado, qualquer homem, né? Cuidado, rapaz, fica, né? Não adianta, fica bonitinho, não dá, tem os caras que não dá, né? Nossa, tô brincando, tem os caras que não dá, tal. O problema assim, é mais difícil lidar com isso com a mulher do que com o homem, porque assim, o que tenta um rapaz? Você já vai embora. Ai, meu Deus. Tudo bem. Ainda bem. Tem. Essa é a chave. Tem. Né? Então vamos lá. Agora, por que é difícil medir isso em relação às meninas? Porque você não sabe o que tenta uma garota, sexualmente falando. É mais do que ela pensa do que alguma coisa que ela viu. Não é? É mais do que ela pensa depois. Então, com o que é que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com que tipo de pensamento está produzido na pessoa. Sabe o que é muito engraçado? Eu conversava disso, acho que foi com o Felipe. Falei, cara, agora com 30 anos eu tenho e sei todas as ferramentas para seduzir uma garota, mas não preciso mais. Eu sei, rapaz, gente, se vocês soubessem como é fácil. Então, é muito fácil. Foi semana retrasada que você falou. Então, eu sei disso. É que tipo assim, você pega uma garota de 18, ela já é uma mulher que ela seduz qualquer cara. Um cara de 18 é um bobão com o aparelho. Entendeu? Cheio de espinha na cabeça. Aí quando chega com 30 anos, quando você faz 30 anos, 20 e poucos anos, você já sabe o que fazer para seduzir uma garota. É fácil, Nelzinho na chupeta, então fácil. Mas você não precisa mais. Então, você dá risada. Aí eu só dou uns conselhos pros caras aí, mas eles não seguem, então não adianta. Eu acho que foi direto. Não, você está namorando. Não, gente, a aula foi essa, então a gente quis falar sobre assuntos que são paradigma e ninguém gosta muito de falar, né? Só para a gente entender como algumas coisas funcionam. E a melhor escolha é sempre falar assim, bom, é a coisa certa a fazer? Sexo é a coisa certa entre homem e mulher? É o momento certo? Não. Então não vamos estragar, vamos esperar o momento certo. A hora que chegar o momento certo, aí rapaz, deita e rola, vai pra cima. Aí, mas não pode usar, usa o que você quiser, desde que você não seja estranho, né? Usar um negócio assim, usa, aí tem gel, aí tem um monte de coisa. Uma coisa que eu e a Dani sempre fazemos. Uma coisa que eu e a Dani sempre fazemos. Não, essa eu quero focar. Uma coisa que eu e a Dani sempre fazemos é sair com os casais que vão casar uma semana antes. E a gente vai e fala tudo pra eles que pode ser legal, que não pode, o que deve comprar. E o casal fica assim. Que é legal. Eu lembro do casal. Se você tá vermelho, Eu lembro do casal.
Eu acho que você saindo com a Ruama. Se ele ligar chamando pra comer lanche, não vai. Eu lembro de um casal que começou meio assim. De repente o cara falou, bom, já que é pra perguntar, vou perguntar. Aí começou a perguntar, é muito legal. Por quê? Porque ninguém conversa isso com a mamãe. Mamãe é velha. Mamãe não sabe falar. Imagina a mãe da Dani. O que a mãe da Dani ia falar pra mãe? Entendeu? Né? O que ia falar tal? Agora, eu já chego e já converso, que é para os caras falar assim, bom, é uma ideia boa aí, entendeu? Então, né? Então, quando vocês forem casar, procura pastor César, pastor Dani, isso, a gente funciona um pouco assim também. Tem coisa que. Aí vai ter umas perguntas mais malucas, né? E tal, e ó, aí eu falo assim, ó, rapaz, aí você toma cuidado. Amém. Amém? É isso. Por que eu estou falando disso? Porque esse assunto não é um tabu no nosso meio. E eu não tenho a menor dificuldade de lidar com a sua dificuldade. Eu não tenho a menor dificuldade, a Nani não tem a menor dificuldade se alguma garota precisa chegar nela e falar assim, eu estou morrendo de vontade de fazer tal coisa. Ela nunca vai falar assim, meu Deus, e eu nunca vou falar assim. Se algum rapaz chegar para mim e falar assim, olha, eu estou com um baita de um problema, porque eu nunca vou falar assim pra você, eu vou chegar pra você e falar assim, beleza, cara, já passei por isso, vamos conversar. É melhor você falar aqui dentro que é um lugar que você vai aprender coisas sadias do que você falar lá fora. Do que falar lá fora. Amigos, que eles vão acrescentar mais bobagem. Então assim, se você em algum momento tiver algum pensamento, alguma ideia, alguma tentação, alguma dificuldade, ou se acontecer alguma coisa, vem conversar com a gente, porque a gente não vai massacrar ninguém. Fala assim, beleza, cara, e se de repente vai que você tem uma ideia legal, né? Então, vamos arrumar as cadeiras? Pode fechar isso aí.